Bom, pessoal, mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho a honra, o orgulho, o prazer de receber aqui um grande amigo, quase um parente, né? Isso. Henrique Nakamar. Henrique, tudo bem? Como vai? Tudo jóia, Carlos. Prazer receber você aqui no meu podcast, bater um pouquinho de papo sobre odontologia, sobre a parte de consultoria que você faz com o dentista, essa parte de marketing que eu acho que é fantástica na odontologia hoje. Então, seja bem-vindo. E para começar, Henrique, quem é Henrique Nakamar? Carlinhos, chamo você de Carlinhos mesmo Carlinhos, aqui? Carlinhos. Na intimidade? Carlinhos, na intimidade. Tá bom. Na verdade, assim, eu não presto consultoria, apesar de já ter feito no passado, né? Hoje eu faço mais a parte de mentoria, né? Que é um processo um pouco mais curto, menos trabalhoso, vamos dizer assim. Mas Henrique Nakama, eu sou descendente de japonês e primo da sua prima, né? E eu tenho 4 filhos, todos já adultos, né? A minha caçulinha passou agora na universidade esse ano, vai fazer comunicação e propaganda na SPM, lá em São Paulo. Sou casado com a Laura Yabushita, que também é uma grande empresária, foi executiva também. Então, a nossa família sempre permeou dentro da área empresarial, tá? Gosto muito de esportes radicais, gosto muito de artes marciais também, né? Artes marciais? Também, sou legal. faixa preta, né? E curto bastante essas áreas aí, viu? E no mais, sou um entusiasta da odontologia como você. Ô Henrique, eu sei que você trabalha bastante com essa parte de mentoria, marketing, né? O que te levou a buscar esse veio? Claro, você é cirurgião dentista, Sim, né? sim. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, dos seus empreendimentos, mas o que te levou a pegar esse veio, né, dentro da odontologia? Foi algo que você vislumbrou, visualizou que os dentistas talvez pequem um pouco ou não? Como é que foi essa entrada nessa parte, né, do marketing, enfim, dessa parte de mentoria sua? Certo. E na verdade, assim, Carlinhos, eu sempre fui muito agitado. Então eu nunca me vi muito sentado no mocho, tá? Então, tanto é que o meu apelido quando era criança era formiguinha atômica, né? Então a professora estava falando comigo, depois dava uma distraída, eu já estava do outro lado da sala, né? Então eu nunca fui muito de ficar quieto. Uhum. E eu já percebi que dentro da odontologia eu ficar sentado no mocho não ia aguentar por muito tempo, não. E quando nós montamos a radiologia em Londrina, em 93, eu tive que começar a estudar muito a parte de empresarial, né? Como tempos e movimentos, criar processos e tudo mais. E foi aí que eu me despertei para a área empresarial, né? Mas a parte de mentoria começou na época da faculdade. Nós conhecemos o presidente da J. Morita, né? Que é um japonês, mora nos Estados Unidos. Ele é mentor nosso até hoje. Então, há quase 30 anos como mentor nosso. E também tive bons mentores, sempre grandes empresários ou grandes executivos, que me orientaram na minha vida profissional. Tá? Então, apesar de ter feito especializações e cursos, sempre estudando bastante, mas quem realmente fez a gente se alavancar profissionalmente foram esses mentores. Uhum. E hoje eu presto mentoria também, né? Não é meu principal negócio, eu tenho outros negócios, mas foi exatamente porque nós tínhamos um grande mentor, que uma pessoa extremamente rica, tudo mais, né? Então a gente sempre dava presentes bons para ele, até que um dia eu cheguei para ele e falei assim, Carlinhos, Dr. Nelson, a gente sempre, né, já tem de tudo, o que eu posso fazer para mostrar essa gratidão que eu tenho por você, por tudo que você ensinou? Aí ele falou assim, sabe isso que eu fiz com você? Faça com outros. Né? Se de cada 100 mentorados que você tiver, 2, 3 conseguem ser tocados pelo que você ensinar e conseguirem alavancar na carreira, já valeu muito a pena. Né? Então, desde então, eu venho mentorando gratuitamente muita gente que não tem condições, né? Mas aí, como a demanda começou a aumentar, eu falei assim, puxa vida, agora eu preciso começar a cobrar de quem tem condições de cobrar, né? E comecei a fazer mentoria. Mas vamos dizer assim, por enquanto, um hobby. Uhum. Né? Mas é uma coisa muito gostosa de fazer, sim.
E você acha que o dentista hoje, na realidade que a gente tem no Brasil, e enfim, ou até fora do Brasil, né? Ele peca muito nesse sentido, nessa parte de marketing, na parte, às vezes, de gestão. Como você vê isso hoje? Eu enxergo que o problema, na verdade, está na educação. Se as faculdades não começarem a introduzir a parte de gestão, gestão de marketing, gestão de pessoas, sempre vai ser muito difícil colocar na cabeça dos cirurgiões dentistas, né, que ele tem a necessidade de ser um empresário e aprender coisas do empresariado, né? Porque assim, tudo aquilo que você não conhece não existe para você, né? Então, o tamanho do seu mundo é o tamanho do seu saber. Por exemplo, eu não entendo nada, vamos supor, sei lá, de coisa do espacial. Não entendo nada. Para mim, esse mundo não existe. Não existe, Então, eu nunca vou procurar estudar isso. Por mais que a pessoa fale, é importante você saber quando que vai chegar um próximo cometa aí. Né? Mas como, né, não me interessa, nunca estudei, nunca senti necessidade, eu não vou estudar isso. Lógico. Ou vou ter muita dificuldade para estudar. Né? E é exatamente isso que eu enxergo, tá? Então, quando a gente fala assim, olha, você precisa criar uma meta. Aí o cirurgião dentista fala assim para mim, mas como assim? Você consegue saber quanto você vai faturar até final do ano? Eu falei, a gente consegue. Né? O empresário consegue. Mas eu nunca imaginei isso. Né? Como que vocês fazem? Né? Então eles ficam assim, vislumbrados com as coisas que a gente fala, que é uma coisa extremamente simples e normal dentro das empresas. Né? Então eu sempre falo, o cirurgião dentista ele é um empresário sim, né? Porque se você pensar, tem funcionário? Tem. Então tem que ter RH. Tem RH. De uma pessoa, não importa. É RH. Tem que gerir finanças? Então tem financeiro. Né? Tem contabilidade? Né? Então tem estoque. Tem compras. Então, se você tem todos os setores de uma empresa, por menor que ela seja, por que você não é um empresário? Né? Então você precisa entender, porque senão você não consegue gerir, por menor que seja o consultório, né? Ter essa lucratividade. E você sabe que, bom, você me conhece já há bastante tempo, né? A gente tem alguns cursos de especialização e eu vejo que uma das principais dificuldades realmente dos dentistas é em relação a isso, né? A gente não tem, até no Brasil, a odontologia brasileira, conhecida mundialmente por ser uma odontologia de exportação, vamos dizer assim, né? Tanto em trabalhos científicos, em bons profissionais. Né? A gente tem muitos bons profissionais que trabalham fora do país, em universidades dos Estados Unidos, ou seja, no Brasil, no mundo inteiro, né? E então a gente não tem tanta dificuldade em ensinar o dentista a ser bom tecnicamente, né? Mas a gente tem uma certa dificuldade em ensinar o dentista a ser bom em gestão, igual você está falando, a entender que o seu consultório é uma empresa, né? E eu concordo com você, eu acho que isso é algo muito falho nos currículos das universidades, né? Exato. Porque a gente tem, ou não, obviamente que talvez isso possa estar mudando, mas eu vejo que ainda é muito pouco aquilo que a gente poderia aprender numa universidade, numa faculdade, você se formando para conseguir levar isso para a sua vida, né? Henrique, você comentou um pouquinho, né, da radiologia. Sim. Hoje você gere um centro de radiologia aqui em Londrina, né? Que é o CEDO. Mas você tem outras ocupações também, né? Além da radiologia, além da parte de mentoria, né? Sim. E eu vejo que você viaja muito, eu sempre converso com você, falo, eu tô aqui em São Paulo, aí depois estou ali. Você também tem um veio, né, de administrador que eu acho bem bacana, você é presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, já foi presidente da ABCD Paraná aqui, né? Então, me conta um pouco, como é que você consegue conciliar tudo isso aí? Porque eu falo, mas não é possível, ele está lá em São Paulo de novo, quem está cuidando do CEDO? Como é que funciona isso? Porque eu acho que um grande problema que eu vejo para mim no consultório é esse, sabe? Se eu não estou lá, mas quem que vai estar cuidando? Quem que está gerindo, né? Certo. Então essa mentoria também envolve isso ou não? Envolve, Carlinhos. Na verdade, assim, eu tenho uma metodologia chamada 10D Concept, que são as 10 dimensões das experiências únicas para o cliente. E uma das bases é justamente pessoas.
Tá? Então, a gente vê muito a parte da tecnologia que está muito forte em todos os segmentos. Tá? Então, hoje, você ter uma tecnologia é bom, sim, com certeza, mas ele está deixando de ser o diferencial que era antigamente. Então, pô, tinha uma tecnologia que só aquela empresa tinha. Hoje, qualquer empresa consegue ter as tecnologias, né? Então, ele deixa de ser um grande diferencial. Tá? A tecnologia, ela é feita por pessoas e ela é feita para pessoas. E é isso que as pessoas estão se esquecendo. Né? Então, ela está baseada muito em tecnologia e se esquecendo de se relacionar, esquecendo de dar treinamentos corretos para as pessoas. Tá? Então, o que você tem que fazer para você conseguir ter mais qualidade de vida, e não estou falando qualidade de vida depois de aposentado. Claro. Estou falando qualidade de vida com 30, 40 anos. Né? Você criar empresas autogerenciáveis. E você só consegue fazer isso se você cuida bem da equipe e você consegue chegar a um nível de contratação, de reconhecimento também das pessoas, para contratar as pessoas com bons princípios e bons valores. Então, isso eu aprendi e levo para todo quanto é empresa, tá? Que a gente tem. Né? Então, por exemplo, as pessoas que não têm uma virtude de benevolência, tá? Uma hora ele vai maltratar os teus pacientes, os teus clientes, tá? Porque ele está chateado com ele e ele não está nem aí para a dor que aquele paciente chegou, por exemplo, se acidentou ou com uma dor ali e tal. Não tem encaixe. É só para a semana que vem. Né? Então ela não tem a benevolência com ela. Isso vai te dar problema. Sim. Tá? Então outra virtude também que você tem que ter, honra. Então se a pessoa não tem honra, uma hora ela vai te sacanear. Tá? Então não dá para ter funcionário sem bons princípios, bons valores e boas virtudes. Não dá para ter sócio. Não dá para ter nem clientes. Né? Porque começa a complicar tudo. Né? Não dá para ter uma esposa, né? Não dá para ter filhos Sim. dessa maneira também, né? Porque uma hora vai dar problema. Então, sinceridade. Se você não tem um sócio sincero, você não tem um cliente sincero, não tem funcionários sinceros, o que eles são? Falsos. Então, na falsidade, uma hora ele vai te ferrar. Né? Não tem educação, não tem cortesia. Tá? Uma hora ele vai ser mal educado com seus clientes também, com os outros funcionários, com você próprio. Tá? Então, essa é a base que eu procuro colocar nas empresas. Tá? Então, sempre tem que ter bons princípios, bons valores e boas virtudes. Quando eu enxergo que não tem esses princípios, valores e virtudes, eu procuro não fazer negócio com essa pessoa. Isso é muito importante, né? Eu acho que para a vida, né? Para a vida nossa é essencial. A gente vive hoje num mundo muito competitivo, né? Acho que o Brasil talvez seja um dos países, né, do mundo que mais tem cirurgião dentista, Exato. que mais forma o cirurgião dentista, né? Você acha que essa falta, às vezes, de uma empatia, a falta de bons princípios, né? Como você acabou de relatar, ela tem um pouco a ver com essa competitividade que o dentista tem, ou isso vem de berço e ponto final? Será que essa competição entre os dentistas às vezes não faz com que um ou outro possa passar por cima disso? Vou citar um exemplo às vezes simples, né? Sim. A gente tem muitas clínicas de franquia hoje que oferecem serviço, oferecem isso, aquilo, que a gente sabe que muitas vezes não são nem corroboradas com o código de ética da odontologia, né? Será que isso influencia? Qual a sua opinião? Como você vê isso? Se influencia no mercado em que sentido? Na quantidade, assim, se tá muito... O canibalismo está muito grande, que a pessoa tem que passar por cima, às vezes, de um princípio, ou passar por cima da outra pessoa, passar por cima do dentista pela quantidade de dentista ou não? Eu não enxergo assim, Carlinhos. Tá? Eu enxergo assim que quando a pessoa ela tem, né, uma boa formação, os bons princípios, os valores e as virtudes boas, ele consegue se dar bem em qualquer mercado. Tá? Na verdade, o contrário. Através de mídias sociais, hoje a gente vê muita gente fazendo coisa errada, né? Colocando o dinheiro acima de tudo, né? Os lucros acima de tudo. O lucro ele é importante, porque senão não existiria empresas. A empresa ela é voltada para ter lucro, mas não ter lucro passando por cima dos outros, enganando os outros, né? Sem os valores e os princípios corretos. Tá? Para quem tem isso, eu
não vejo praticamente nenhum deles assim passando uma dificuldade muito grande, tá? Que aí o que falta? Um pouco de gestão, né? E ele consegue se sair bem. Agora, o contrário, eu já vejo bastante, tá? As pessoas que são sacana com as outras pessoas, uma hora ela entra pelos canos, tá? Então isso daí fica muito claro. Eu vejo muitas empresas que têm os donos que não têm bons princípios e bons valores. Eu olho para aquela pessoa, essa empresa vai quebrar. E não dá um tempo, ela realmente acaba quebrando. Eu até tenho um amigo que falou assim, pô, Henrique, você é um vidente, né? Você chega e fala, pô, esse cara aqui vai quebrar, esse cara aqui vai quebrar. E ele quebra mesmo, né? Eu falo, não, tá claro, né? Tá claro, vai conhecer o dono. É o dono que ele não tem um bom caráter, é o dono que gosta de enganar, é o dono que coloca realmente os ganhos acima de tudo. Né? Até acima de Deus. Né? Então não tem como essa pessoa prosperar. Uma hora ele acaba quebrando. Então não é que eu sou vidente. Né? E a gente, como empresário já há 33 anos, né? A gente aprende a enxergar um pouco das pessoas. E mesmo assim ainda a gente consegue ser enganado. Ainda cai. Ainda cai, viu? Ainda cai. Ô, Henrique, vamos tocar um pouquinho num assunto que às vezes é polêmico, né? E como você trabalha com essa parte de gestão, o que você pensa dessa inundação que a gente tem de clínicas, de franquias hoje na odontologia no Brasil? Você é a favor, contra? Tem algum porém ou não? Enfim. Eu procuro não ficar olhando tanto para a concorrência, tá, Carlinhos? Porque, na verdade, assim, realmente, o Brasil tem a maior quantidade de cirurgiões dentistas do mundo, a maior quantidade de faculdade do mundo também. E a odontologia hoje movimenta uma média de 38 bilhões no Brasil, só do Brasil, tá? E esse dinheiro está aí, ele está circulando, tá? Então ele sempre vai estar na mão de alguém da odontologia, tá? O que eu enxergo é assim, as clínicas ou que não são éticas, por exemplo, tá? Ele consegue enganar as pessoas durante um tempo e depois ele deixa de ser enganado. Então, nós temos vários exemplos de grandes clínicas aí que quebraram rápido, né? Então, não dá continuidade, tá? Na base da enganação. Então, assim, eu não enxergo isso como um problema, tá? O que eu enxergo é o seguinte, ele vai lá, causa um problema para o paciente, esse paciente ele vai procurar outro. Só que ele já está mais esperto. Então, quem que ele vai procurar? Alguém melhor. Alguém que não vai enganar, alguém que vai ser mais simpático com ela, alguém que vai dar mais valor para ela. Tá? Então, esses aí, eles estão bem. Tá? É isso que eu enxergo. Então, e não é preço, tá? Então, eu escuto muito isso. Não, mas é preço, meu paciente quer preço, mas eu vejo o dentista andando de Mercedes. Né? Então, por que para ele não é preço? Né? Para ele pode ser um carro que dá para comprar 3, 4 carros popular. Agora, pro paciente dele, ele julga que é preço, porque não entende de gestão, né? Não entende de encantamento. Né? Então, se eu tenho 10 mil reais para gastar ou para investir na minha saúde bucal, eu nunca vou num cirurgião dentista que vai me cobrar 5, só porque ele é barato. É o contrário. Né? Então, eu vou lá no seu consultório e você me cobra 11, eu falo, puxa, eu tenho 10. Mas eu adorei tanto lá o teu consultório, Carlinhos, que eu vou dar um jeito de pegar mais milão emprestado e vou em você. Eu não vejo isso acontecer, o contrário. Quando ele te adora, sabe? Quando ele fala assim, nossa, o Carlinhos é o dentista melhor do mundo para mim. Né? E agora o contrário eu vejo. Tá? O contrário eu vejo. Então o que a gente enxerga é assim, ó, o cara é bom. É barato? Não é barato, ele é caro, mas ele é bom. Ele vai resolver. E do outro lado? Ele é barato, mas é bom? Barato. Barato. É isso. Tá? Eu não escuto falar assim, não, o cara é bom e barato. Eu não escuto de ninguém, tá? Então, assim, tudo que tem muito, que você vai achar o melhor preço, a melhor qualidade, isso é propaganda enganosa, porque não tem como, não tem, tá? É só você fazer as contas, não tem como você entregar uma boa prótese, né, uma boa reabilitação, né? Com os piores produtos, com os piores cursos que você faz, ou sem estudar. Né? Você sabe que o investimento na odontologia é altíssimo. Né? Então, para você virar um doutor, quanto de tempo você teve que se dedicar? E isso vale muito dinheiro. Né?
Então não dá para você cobrar a mesma coisa que um moleque recém-formado, né? Ou que as clínicas mais populares. Não tem como. Tá? Então, a odontologia, o que na verdade falta são cirurgiões dentistas aprenderem a gerar valor, tá? E não ser baseado em preço. Tá? Esse é o maior problema. Os dentistas são baseados em preço. Tá? Não, meu paciente quer preço. Ele não quer preço. E você então, acha é melhor que ele pode pagar. E você acha que isso está muito relacionado? Porque uma vez eu escutei assim, olha, você tem que ser, claro, entregar um serviço excelente para o seu paciente, mas você pode ser o melhor dentista de Londrina, mas se você não for desejado pelo seu paciente, Exato. acho que é bem o que você acabou de falar, né? Da pessoa falando, não, eu tenho o desejo de fazer uma reabilitação naquele dentista, né? Eu acho que isso é bastante importante e acho que é exatamente o que você acabou de falar, né? Você pode ser tecnicamente muito bom, você pode entregar um trabalho muito bom, pode ter um consultório bacana, mas se você não for desejado pelo seu paciente, né? Exato. De querer ir lá e fazer o tratamento com você, não adianta nada. E isso eu acho que é um dos conceitos do seu curso, do 10D, ou estou enganado? Também isso, na verdade, é tudo baseado nisso. Uhum. É baseado na neurociência, por exemplo. Porque, por exemplo, quem é a pessoa que você mais gosta no mundo, Carlinhos? Acho que primeiro Deus. Deus, mas uma pessoa. Uma pessoa. Acho que minha família, meus filhos, minha esposa. Se tiver que escolher um, é difícil, né? Infelizmente não é. Não é sua mãe, não é sua esposa, não são seus filhos. Tem uma pessoa além deles que você gosta mais. Quem? Eu próprio. Exato. Tá? Exato. Porque se você não tem amor próprio, você não consegue amar mais ninguém. Então, se você é a pessoa que você mais ama no mundo, né? Por que as pessoas se separam, por exemplo? Né? Pô, eles se amam, não falava que amava a esposa, não falava que amava o esposo. Por que se separa? Ah, porque eu não estou bem. Né? Eu não estou bem, eu não estou feliz. Mas o outro está feliz, por que você vai se separar? Então, por quê? Então é isso. A pessoa que nós mais amamos, e não tem como amar outra pessoa se você não tiver o amor próprio. Tá? Então, se você é a pessoa que você mais ama no mundo, que tipo de pessoas você gosta de estar próximas? Pessoas muito diferentes de você? Não, né? Pessoas que sejam do meu convívio, que sejam iguais, que tenham o mesmo princípio, né? Exato, exato. Então são pessoas que são mais parecidas com você. Tá? Por isso que aquele ditado lá, ele é extremamente verdadeiro. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Porque a gente só se aproxima das pessoas que a gente se sente bem. E de quem que a gente se sente bem? Pessoas que pensam muito parecidos comigo, né? Pessoas que tenham os mesmos hobbies, por exemplo. Tá? Então você precisa criar esse rapport, que o rapport é uma palavra francesa que significa empatia, vamos dizer assim. Então, por exemplo, chegou um paciente, são essas técnicas que a gente vai ensinando que a gente aprende muito em programação neurolinguística. Né? Por exemplo, como você vai criar empatia com uma pessoa que chegou no seu consultório, um japonês, né? Lá no seu consultório, e criar empatia para você fechar negócio rápido. Você chega, simplesmente faz a reverência igual ao japonês e fala assim para ela, Ohayou gozaimasu, que é o quê? Bom dia. Bom dia. Né? A hora que você fala isso para um japonês, né? É lógico, o japonês que está mais ligado à cultura. Claro. Né? Então talvez o pessoal um pouco mais de idade e tal, que né? tem mais forte isso. Mas se você fala isso para mim, gera empatia automático com você. Nossa, Carlinhos, você sabe falar japonês? Aí você fala assim, não, só sei falar Ohayou gozaimasu. Mas não importa, já criou a empatia. O primeiro vínculo, né? Exato. Eu já me sinto mais amigo que você. Eu tenho grandes cirurgiões dentistas que eu posso até falar o nome aqui, infelizmente ele faleceu, o Vicente de Souza Pinto, né, que foi um grande implantodontista lá em São Paulo. E era muito forte em São Paulo. Eu lembro que eu estacionava meu carro assim, do lado só tinha Ferrari, Hammer, só tinha esse tipo de carro. E ele me recebia na cozinha dele, que era uma cozinha assim, super simples, mas assim, muito simples, tá? Mas ele me recebia lá. E o que ele falava para mim? Henrique, ó,
Você desculpa, minha cozinha é feia mesmo, né? Porque aqui é só eu e minhas funcionárias. Mas você, que é meu amigo, eu trago aqui para tomar um café no meu cantinho. Pô, como é que eu me sinto, entendeu? É. O lugar era um lugar mais feio, vamos dizer assim, da clínica dele. Mas a hora que ele falava isso, eu falei, esse cara é meu amigo. Entendeu? Esse cara eu admiro. Se um dia eu precisar de um cirurgião dentista, eu quero ele. Ele. Tá? Então isso é gerar a empatia. Então existem esse tipo de técnica. Por exemplo, como é que você acredita que deva ser o aperto de mão quando você encontra com alguém lá no teu consultório? Fala para mim, você tem ideia de como que deve ser o aperto de mão? Não tenho ideia. Então, normalmente a pessoa responde assim para mim: firme. Legal. O meu firme é diferente do firme do cara brutamontes que tem um braço de 60 centímetros. Exato. E o que é firme para uma menina de 1,50 m com um bracinho do tamanho do meu pulso, né? O que é firme? Vai quebrar a mão dela. Exato. Então, o firme tem que apertar firme, mas é o firme dela. Uhum. Tá? Ah, mas e aquele cara que segura a mão leve? Segura a mão leve também. Ah, mas para mim é estranho. Né? Eu sou cabra macho, gosto de esmagar a mão do cara. Tudo bem. Né? Mas para aquela pessoa que aperta a sua mão leve, apertar forte não é gentil. Exato. Tá? Então o que ele vai pensar, ou o que a menina vai pensar? Pô, cara, mão pesada. É. Entendeu? Um dentista, mão pesada, Vai já acabou a acabar com a minha negociação boca. aí. Acabou, né? Acabou a negociação aí. É o primeiro princípio, né? Exato. Porque a gente escuta muito isso, né? Exato. Falar, meu, aquele dente, ele é bom, mas a mão dele, meu Deus, é pesada, hein? Exato. Então, como que você tem que apertar a mão? Da mesma forma que a outra aperta a sua mão. Isso dá para ser treinado. Tá? Isso é uma técnica de PNL também. Tá? Então, a comunicação, ela começa muito antes de você falar um oi. Né? No olhar, na forma que você se veste, né? Na postura que você tem. Né? Então, na verdade, uma das últimas coisas que eu oriento, por exemplo, é você transformar o seu consultório e fazer uma reformada e deixar lindo, maravilhoso. Tá? Então, eu entro pelo contrário. Como criar empatia? Né? Como ele lembrar do seu nome? Por exemplo, na nossa radiologia lá, mais de 80% dos pacientes que chegam na radiologia com a requisição, com o pedido na mão, não sabem dizer para nós o nome do dentista e nem o endereço. Tá? Nós perdemos um tempo lascado, coisa que a gente consegue fazer em 5 minutos, a gente perde 15, 20 minutos por paciente, porque a gente tem que ficar tentando descobrir o nome do paciente, aliás, o nome do dentista e o endereço dele. Agora, por que um paciente ou um cliente chegou no seu consultório, sentou com você, conversou 15, 20, 1 hora, ele sai de lá e não conseguiu gravar o seu nome? Memória de curto prazo. E a memória de curto prazo está ligado a quando você não consegue o encantamento. Entendeu? Quando você gera um encantamento suficiente ou gera uma experiência positiva muito boa na pessoa, essa experiência muito boa, ela é ligada na parte do cérebro de lembranças de longo prazo. Então, quando eu perguntar o seu nome, ela vai lembrar. Dr. Carlinhos é muito gente boa, sabe? Puta, o cara é legal. Isso também transfere para indicações, tá, Carlinhos? Então, por exemplo, o paciente gostou? Ah, não, foi legal. Nível de encantamento, mediano. Ele vai te indicar por 1 ano. Depois, no ano que vem, ele já não lembra mais de você. Você tem um dentista para indicar? Cara, não tenho. Não tenho, né? Ele tinha esquece. um que eu ia, mas eu nem lembro quem é, né? Isso, ele esquece. Tá? Agora, quando você tem uma emoção muito forte, dentro de qualquer negócio, tá? Você lembra por muito mais tempo, às vezes para sempre. E é aí onde você gera os clientes eternos e os indicadores eternos. Eu trabalho nisso, tá? A mídia social ou a maioria das pessoas estão em busca muito dos clientes, novos clientes, sempre novos clientes, né? E isso estressa muito a gente. Sempre em busca de novos clientes. O investimento é altíssimo, é 5, 6 vezes mais caro, tá? Do que você manter os clientes que você já tem. Né? Então, você usando essas técnicas que a gente ensina no 10D Concept,
Eu vou mostrando para você como você continuar encantando quem você já tem. Não que as mídias sociais não sejam importantes, ela é Claro, importante sim, tá? claro. Mas é como um marketing tradicional, Uhum. antigo, É, né? É um panfleto, tal, só que em vez de você dar 100 panfletos, agora você dá milhares de panfletos exato. ao mesmo tempo, né? Mas o princípio é o mesmo. A hora que eu chegar no teu consultório, não me interessa, você pode ter 500 mil seguidores, mas se eu não tiver empatia com você, se eu não for com a cara da sua secretária, Uhum. ou se gerar alguma experiência negativa lá dentro, eu não vou ficar em você. Uhum. Eu vou no outro que nem tem É. Instagram. É. Você tocou num ponto que eu acho que é interessante e eu vejo que é uma dúvida dos dentistas também, né? Dúvida assim, o dentista tá lá, ele tem seu consultório e eu sou de uma época que quando eu escutava os meus professores ou até mesmo depois de formado, escutava os dentistas mais antigos, a tendência era, Henrique, da gente ter um consultório um pouco menor no começo, e ir galgando depois uma clínica com 2, 3 cadeiras e quem sabe chegar a algo maior ainda, né? Você vê isso de forma essencial para o dentista ou não? Tem como um dentista ser bem sucedido, gerar empatia, mesmo ele tendo um consultório um pouco menor ou enfim, como é que você vê isso? A gente tem que ter algo muito grande para poder ganhar dinheiro, vamos dizer assim? Não precisa. A odontologia é maravilhosa por causa disso, Carlinhos, tá? Já tive oportunidades de trabalhar em empresas fora da odontologia, mas a odontologia ela é extremamente lucrativa, tá? Ah, trabalhando corretamente. É lógico que não é igual na época dos nossos pais, né, que ganhavam muito mais, cobravam até em dólar na época, É. né? Mas assim, por isso que é interessante a mentoria, porque baseado nos 33 anos que eu tenho de experiência dentro da odontologia, a gente vai procurando orientar muito pontual. Então não é uma cartilha que a gente vai te dar. Peraí, o perfil do Carlinhos não é para ter 10 funcionários, porque ele se estressa tendo que ficar comandando, ter que ficar falando 1000 vezes a mesma coisa, né? Qual que é o perfil? Ele é um perfil, ele é muito bom tecnicamente, é o perfil de ter duas meninas muito boas, que só dele olhar ela já vai saber o que faz, né? Consegue se dar bem? Consegue. Né? Agora, puxa vida, você tem um jeitão mais para líder, de liderança, consegue trazer 10, 20, 30, 50 funcionários junto para perto de você, né? Não se estressa em ter que ficar falando 1000 vezes para a mesma pessoa, contratar, descontratar funcionários ou cirurgiões dentistas que vai trabalhar para você, perfeito, também vai dar certo. Né? Agora, o ideal seria assim, se você tem um consultório só você atendendo, tá? Seja bem lucrativo, porque a nossa vida profissional ela é curta, ela é a segunda profissão mais insalubre do mundo, só perde para os mineradores de carvão. Então, se você pensar, Nossa, problema de ouvido, nós temos, temos. problema de vista, Temos temos, também. respiratório, ler, Coluna, circulatório, coluna, articulação. tudo, estresse, tudo, né? Eu tava contando para você, né? Um Ex- pouquinho antes da gente chegar. Porque sabe o que eu vejo, Henrique? Eu absorvo muito, às vezes, o paciente. Eu não vejo isso como ruim. Sim, Mas, claro, gera um cansaço que não é só o cansaço físico também, é o mental. Porque a gente se preocupa com as pessoas, né? Eu exato. me preocupo de ter feito alguma coisa e o paciente estar bem com aquilo que eu fiz. E quando a gente não tem isso, realmente, e eu assim, enquanto eu não vou atrás, enquanto eu não consigo fazer com que aquela pessoa ela esteja bem, que eu saiba que ela não esteja com dor mais, que ela esteja satisfeita, Uhum. eu particularmente não tô feliz, entendeu? E isso, não sei se é certo ou se é ruim, mas Esse é o perfil do bom cirurgião. né? Mas eu me preocupo, né? Sim, E eu absorvo, sim. E, claro, isso gera um cansaço, igual você está exato. falando, né? Mas eu vejo que talvez seja bom ser assim, né? Porque você Tem se que ser. coloca no lugar da outra pessoa, como Tem que você ser. mesmo acabou de falar, né? Tem que ser assim, Carlinhos. Ó, quando você monta uma indústria, você faz o quê? Industrializa. Quando você monta um comércio, você comercializa. Quando você monta um serviço, você faz o quê? Serve. Então, por exemplo, eu já entrevistei pessoas, ou até cirurgiões dentistas, que falam assim, cara, eu não gosto muito de lidar com gente.
Tá na profissão errada. Tô fazendo o quê, né? Porque é o dia Não gosta inteiro de de lidar trabalho. com gente Exatamente. né, e virou um cirurgião dentista que trabalha na área de serviços, que é o quê? Servir as pessoas. Né? Então você está corretíssimo. Todo bom cirurgião dentista, ele ama servir as pessoas, sabe? Ele enxerga as outras pessoas e absorve mesmo o problema que ela tem. E ele realmente, de coração, ele quer resolver esse problema. Tá? Isso é servir. É. Tá? O cirurgião dentista, ele precisa ser um empresário servidor. Tá? Legal, legal. Isso me deixa mais confortável também. Porque às vezes a gente escuta realmente, né, de colegas, fala, você se preocupa muito, ou eu não me preocupo tanto com os pacientes. Mas eu me preocupo sim, porque eu quero que a pessoa esteja bem, né? Claro. Se ela foi no meu consultório, se ela é, abriu mão do seu tempo para estar lá, Exato. tem um sonho, um desejo, né? Eu acho que é minha parte poder proporcionar isso para ela. Henrique, que bacana, né? A gente vê na sua personalidade assim uma liderança, né? Igual você falou, vem de um tempo só, não é de ontem para hoje, né? Uhum. Isso, uma caminhada grande. É, mas eu sei que você também é imbuído, por exemplo, você é presidente da SBOD, né? Hoje Sim. no Brasil, né? Como surgiu isso? Porque você já era presidente da BCD, né? Isso. Daí um dia o Guilherme Saavedra e o Paulo Cano, né, que são amigos em comum Sim. que nós temos, ele falou, acho que o Henrique vai se candidatar. Eu falei, mas o Henrique caiu no seu colo? Ou se foi você que buscou? Você tinha pretensão? Já tinha alguma... Como é que Nenhuma. foi isso? Como é que foi? Me conta. Nenhuma, nenhuma. Na verdade, a história foi assim. Hoje eu estou também como vice-presidente da ABCD Nacional, né? Que é a Ah, Associação Brasileira de isso, Cirurgiões cirurgião Dentistas, dentista. né? Que é a maior entidade hoje da América Latina, tem 42 mil sócios. Mas foi tudo convite, né? Que também é uma parte do curso que eu ministro, tá? Por exemplo, eu faço mentoria só para ensinar como se fazer um bom network, né? Mas não só só fazer o network e fazer esse network gerar negócios, tá? Também é um módulo do curso. E foi exatamente assim. Então, na verdade, assim, eu sempre me preocupei muito com o network, tá? E receber as pessoas. Então, não importa quem seja. E um dos grandes problemas que eu enxergo o cirurgião dentista é, por exemplo, ele não faz questão nenhuma, ou muitas vezes até não gosta, de receber representantes de empresas, por exemplo. Quem que conhece o mercado odontológico? O representante ele vai visitar os dentistas de Londrina inteiro. Claro. Né? Ou pelo menos no nível seu, por exemplo. Né? Pô, é uma empresa que atende o nível mais alto de cirurgião dentista. Né? Pô, ele sabe da turma toda. Eu faço questão de receber essa turma. Porque eu recebo eles, troco ideia com eles e a gente vai conseguindo ter mais informações de mercado recentes. E no caso do Paulo Cano foi o seguinte: eu já conheço o Paulo Cano também há mais de 20 anos e entrei na SBO Digital, estava lá, ele me chamou para ser diretor social. E como tudo que a gente procura fazer, né, dentro da nossa limitação, lógico, nós organizamos um evento que foi extremamente bem sucedido, que foi lá em São Paulo, convidamos 100 grandes nomes da odontologia do país e foi muita gente, então foi um evento muito bacana, muito bem organizado. E depois ele falou assim: Henrique, eu preciso arrumar um sucessor na presidência. Né? Eu gostaria muito que você fosse. Por quê? Como eu disse, as minhas empresas normalmente elas são autogerenciáveis, então eu tinha tempo. E eu fui mostrando isso para ele. Por exemplo, durante esse evento, ele falou assim: Henrique, eu preciso fazer uma reunião com você no domingo às 9 horas da manhã. Só que eu estava em Londrina e no sábado à noite nós tínhamos a confraternização da ABCD Paraná, da qual eu era o presidente. Então não podia faltar. Só que 9 horas da manhã, o Paulo Cano queria fazer uma reunião presencial em São Paulo. Cara, eu saí da confraternização umas 11 horas da noite, dormi até 1h30, peguei meu carro, fui para São Paulo, fiz a reunião das 9 até as 5 horas da tarde lá em São Paulo e voltei para Londrina.
Então, essas coisas, né, que a pessoa vê, puxa vida, olha como que é a atitude dessa pessoa, né? E é através disso que ele me convidou. Então, eu olhei e falei, nossa, a Sociedade Brasileira de Odontologia Digital está nata da odontologia, né? Você faz parte dela também, né? E está nata. Aí eu olhava aqueles nomes e falei, nossa, só figurão. Eu falei, Paulo, como é que eu vou direcionar, sendo que todos eles, né, eu conheço quase todos eles, e quase nenhum deles me conhece, né? Como que eu vou fazer para me tornar um presidente? Né? Ele falou assim, não, tudo bem, tecnicamente tem muita gente forte aqui, mas na parte de gestão aí você é o melhor que eu conheço, né? Então agora a sociedade precisa de gestão. Aí eu falei assim, então se for dessa maneira eu acredito que possa dar certo, né? Mais uma vez, né, para você, dentista, que tá, né, que vai assistir o nosso episódio aqui, mais uma vez, gestão, né? Gestão. Então, por que você estava lá? Pela gestão, lógico, pela competência, Sim. mas assim, o ponto principal pela gestão, né? Competência em gestão, né? É. Ô Henrique, e como presidente, né, da Sociedade aí Brasileira de Odontologia Digital, como você vê, né, a odontologia digital hoje no Brasil, né, em relação a outros países? É o caminho? Você acha que esse boom tem alguma volta para trás ou não? Nessas andanças suas aí, que eu sei que você corre o Brasil, né, Sim, fazendo os centros de estudo, que são os sim. desks, né, de cada cidade, de capitais, de estados. Como você vê isso? Como foi a recepção do dentista em relação à tecnologia, né, dentro da odontologia? Porque às vezes a gente tem um pouco de resistência do dentista ainda em relação à tecnologia, né? Exato. É aquela zona de conforto, muitas vezes, que o dentista tem, de poder fazer algo que ele já sabe, que ele faz há muito tempo, de forma bem feita, mas quebrar esse paradigma e trazer ele para a tecnologia. Você, nessas andanças, né? Nessa sua correria do dia a dia, você vê que o dentista tem aceito isso de forma melhor ou não? Como é que está sendo essa receptividade? Teve uma palestra que eu dei no CIOSP ano passado, que o CFO me chamou para palestrar lá na Arena, que foi muito legal. Por quê? O tema foi justamente a mudança de pensamento, na verdade, o mindset, vamos dizer assim, né, dos cirurgiões dentistas. Porque quando você fala, o que você acha da odontologia digital? Todos eles falam, é o máximo, é o futuro, que já é o presente, né? Não pode ficar fora, não posso ficar fora. Mas aí a gente pergunta, e você já está na digital? Eu falo assim, não, eu ainda Não. não. Né? Então isso gera uma estranheza, mas a nossa mente ela é assim. 95% das nossas decisões, elas são todas emocionais, Carlinhos. Elas não são racionais. Então, quando você racionaliza, nossa, eu tenho que estar na digital. Só que quem comanda você não é o racional, é o emocional. Só que você, mas eu vou ter que aprender a mexer em computador. Eu não sei isso. Não tenho capacidade de fazer isso. Sempre ganhei dinheiro sem digital, né? Não preciso do digital. Tá? Então, esse é o grande problema, na verdade. Tá? É um problema, por isso que dentro do meu curso eu falo muito de autoconhecimento. Tá? Falo muito dessa parte de você se conhecer. Porque não está errado se você fala assim, odontologia digital é legal, mas eu não quero aprender. Igual eu já conheci várias pessoas. Não, daqui 10 anos estou aposentando, já tenho dinheiro suficiente, eu não quero. E está tudo certo. Né? Agora, o problema é quando aquela pessoa ele não está indo bem, ele quer melhorar e não consegue dar o passo. Tá? Porque muitas vezes ele não tem. Muitas vezes não. Tá? Eu vou falar para você que 100% ele não tem o autoconhecimento. Tá? Ele quer entrar numa área que a própria mente dele bloqueia. Tá? Isso é falta de autoconhecimento. Então, a odontologia digital veio para ficar. Ela é só uma ferramenta. Tá? Vai agilizar demais todo o nosso processo, mas ainda o tradicional ele precisa entender. Porque se ele não entende, né, de um bom molde, por exemplo, não adianta ele querer aprender a escanear, vai aprender errado. Né? Ele vai fazer errado. Né? Não adianta ele querer fazer tudo do planejamento digital sem ele nunca ter feito, por exemplo, numa boca real.
né? Ter feito uma prótese real, Sim. ter feito o convencional, né? Então, facilita, mas ele é só uma ferramenta. O que te torna um bom cirurgião dentista é realmente pôr a mão na massa, né? Ter todos aqueles parâmetros estéticos, né? Ter toda essa noção. E é muito estudo, você sabe disso, né? Eu vou citar um exemplo, eu vou citar o meu exemplo, né? Eu uso o scanner desde 2019, final de 2018, início de 2019. E é exatamente isso que você falou, né? Naquela época, os scanners eles custavam muito mais do que hoje, né? E eu falava assim, nossa, mas eu vou gastar aí 140 mil reais para comprar um scanner, né? Será que eu vou usar isso aí mesmo, né? Eu falei, mas eu vou comprar. Eu falei, não interessa se eu vou usar ou não, eu preciso ter, né? A gente dá aula, ministra aula, como é que eu vou ensinar alguém a fazer algo se eu não faço, se eu não tenho? Eu falei, então, no mínimo, eu tenho que ter, né? Mas eu confesso que no início, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? No início eu tive, assim, uma ligeira decepção. Porque eu acho que isso que você falou é exatamente o que o dentista pensa. Ele faz algo muito bem feito e quando ele vai quebrar esse paradigma para ter uma tecnologia, para ter algo diferente, ele quer fazer igual ele fazia com um equipamento ou uma técnica diferente e ele não consegue. Porque essa curva de aprendizado, ela é constante, né? Exato. Então, hoje é muito mais fácil. Você tem muito mais gente que já usa scanner, então você tem professores que podem te ensinar, você tem a internet que já tem vídeo, tem YouTube, tem isso. Mas na nossa época, lá para trás, né? Quase 6 anos atrás, não tinha tudo isso, né? Era algo muito novo. Então, por exemplo, você escanear uma mucosa, nem o software do scanner às vezes não eram como são hoje. Para você escanear uma mucosa, você ficava às vezes 4, 5 minutos e passava, o scanner parava e você não sabia se ia para frente, para trás e não escaneava, né? Então, realmente no início, eu tive uma certa decepção, mas tudo uma questão de aprendizado, de você ter uma curva de aprendizado para poder entender aquela tecnologia, né? Exato. E se eu tivesse que dar uma dica, né, para os dentistas que têm essa tecnologia hoje, é exatamente isso. Não tentem fazer aquilo que você faz muito bem feito, moldando, por exemplo, com silicone de adição, e compra um scanner hoje e acha que amanhã você vai fazer a mesma coisa que você faz com o scanner, porque isso é muito difícil de acontecer. Exato. Né? Então eu vejo e vejo mesmo que a tecnologia ela veio para nos ajudar. A gente tem muito mais coisa hoje, né, Henrique? Sim. Você lá com o Centro de Radiologia e como presidente você sabe que no mercado hoje a gente tem as impressoras 3D que nem foram desenvolvidas para odontologia, a gente trouxe de outras, né, área industrial, né? área industrial para odontologia. Hoje sim a gente já tem algumas empresas que calibram, que trazem, né, essas impressoras 3D. A gente já tem situações de termos resinas de impressão, não só de modelo, mas algumas empresas com algumas resinas dizendo até que são de forma definitiva, né? Mas tudo isso eu acho que é o futuro, né? Sim. O presente e o futuro, né? Exato. Eu acredito sim que em pouco tempo a gente vai poder, já se faz isso, né? Mas que a gente vai poder imprimir uma coroa, um dente. Exato. E que isso seja durável na boca do paciente, né? A gente já tem como fazer isso, mas o que a gente quer é que esse material ele perdure na boca dos nossos clientes por muito tempo, né? Exato. Com longevidade. Então, eu acredito realmente nisso. Henrique, se você tivesse que elencar, e aí a gente já vai seguindo aí para quase a nossa finalização, né? Mas se você tivesse falado assim, olha, Carlinhos, vou deixar uma dica, não vou falar conselho, né? Porque dica, mas se tivesse que elencar uma orientação, né? Para aquele aluno que vai se formar, ou até mesmo durante a sua graduação, né? Porque eu vejo que o dentista ele já é dentista na graduação, né? Sim. Então tem que se cuidar ali durante a graduação, né? Com postura, com imagem, né? Porque imagina, eu fico pensando assim, você é um aluno, está numa graduação de odontologia, você mora num prédio. Pô, se você vai querer ter lá naquele prédio que você mora os pacientes de lá, então você tem que ter uma postura condizente já na graduação como dentista, né? Exato.
Mas se você tivesse que deixar uma orientação, algo assim, por exemplo, para esses cirurgiões e dentistas que estão se formando, que estão na faculdade ou que são recém-formados, e elencar de repente, segue mais ou menos por esse caminho que a gente não quer dizer que vai dar certo, mas tem uma grande oportunidade de ter um caminho bom, né? A chance fica maior, né? É. Olha, tem um monte de orientação. Eu creio que são muitos, né? Mas assim, tenta às vezes a gente resumir alguma coisa. Uma que... Até dentro do seu conceito, né? Do curso. Sim. Uma que todos, sem exceção. Tá? Então, eu sempre tive muitos mentores, tá? Sempre grandes empresários. E todos, unânimes. Cuidem bem do seu relacionamento, tá? Então, você precisa, né, como aluno, tudo, ser sempre uma pessoa muito bem relacionada, né? Você formar o seu network muito bem formado, tá? Porque tudo é indicação, né? Então, se você vai fazer um curso, você pede indicação para um ex-aluno. Se ele for amigo teu, melhor. Você vai montar uma empresa, você vai chamar quem? Você vai chamar alguém que é próximo a você para montar junto, que você confia. Tá? Você é chamado para algum lugar através da indicação também de alguém. Como muita gente, eu já indiquei muita gente para entrar em várias empresas, porque os empresários perguntam para mim e a gente indica. Então, cuidem muito bem do seu network e torne esse network sustentável. Tá? Nunca imagine que você... não vou precisar dele porque ele é faxineiro. Tá? Não vou precisar desse aí porque ele trabalha em outra área. O mundo é extremamente pequeno. Tá? Então, cuide muito bem do relacionamento. E hoje está se perdendo muito, né, Carlinhos? Tá? Então, os jovens de hoje estão muito focados só nas mídias sociais, fazem amizade pelas mídias sociais, namoram pela mídia social e esquecem de criar um relacionamento verdadeiro. E o relacionamento verdadeiro ele tem que ser assim, ao vivo. Tete a tete, né? Tete a tete, pessoalmente. Tem que abraçar, né? Tem que olhar no olho. Então, isso tem faltado demais. Que, na verdade, é por isso que está causando muitas doenças mentais hoje, principalmente nos jovens, nos adultos também, mas principalmente nos mais jovens. Eles não sabem mais se relacionar com as pessoas. Tá? Então, ele acha que, como ele cancela na internet... Aqui também eu consigo te cancelar. Não quero mais falar com você, levanta, vai embora. Só que não é tão fácil assim presencialmente. Né? E aí ele começa a ter um relacionamento ruim que lá para frente ele pode colher, né, maus frutos. Tá? Então acho que essa seria a orientação que eu deixaria. Né? Então cuide do seu relacionamento. Aprenda a se relacionar bem com as pessoas. Aprenda seja flexível, né? Nada de, eu penso assim e os outros que se danem. Não é assim. Para se viver em sociedade, você tem que sim começar a ter empatia, entender mais um pouco a dor do outro, né? E todas essas coisas. Né? Senão, se não tiver, a chance de se dar bem vai ser muito pequena. Perfeito. Eu acho que isso aí não é uma dica só para quem é dentista, não. Quem estiver assistindo aí, isso aqui é uma dica para todo mundo, né? Qualquer profissão, né? Qualquer ser humano. Se a gente não se coloca no lugar do outro, eu acho que fica difícil mesmo a gente ter empatia pelo outro, né? Henrique, bom, é tão legal, né? O papo é tão bom que passa aí quase 1 hora e então quero te agradecer imensamente, né? Por você ter tirado esse tempinho para estar aqui. Eu sei que você arranja tempo para tudo, mas eu ainda vou aprender mais. Vale a pena, viu, eu ainda vou aprender mais com você, viu? Porque realmente eu vejo você e tá ali, tá aqui, estamos aqui combinando ir lá para Cascavel e voltar, isso e aquilo. Então, assim, obrigado realmente pelo seu tempo, que eu sei que você consegue gerir isso muito bem, mas fico agradecido de ter despendiado para estar aqui, para a gente estar batendo esse papo para quem assiste o podcast, tá bom?